Bom, pessoal, vimos já que existe esse polinômio, que esse polinômio é único, então agora vamos obter esse polinômio. Né? De que maneira nós vamos encontrar um polinômio de grau menor ou igual a n, capaz de interpolar essa função f num conjunto de pontos dados? Tá? Basicamente, existem formas diferentes. A gente vai ver três formas aqui na nossa disciplina, tá? E elas teoricamente conduzem ao mesmo polinômio. Poxa, por que teoricamente, professor? Lembra que podem acontecer problemas de arredondamento, limitações de máquina, né? E aí você não consegue chegar exatamente no mesmo polinômio, porque por um método o arredondamento te força para um lado e por outro te força para outro lado. E a escolha também vai depender também dessa estabilidade do sistema, de como resolver, o tempo computacional também que você tem disponível para isso, né? A tua potência computacional para resolução. Basicamente, os três são a resolução do sistema de maneira bruta. Você tem um sistema, você resolve, você acha as raízes, terminou. Ah, professor, qual método vou usar para o sistema? Como ele é um sistema quadrado, porque são n mais um valores com n mais uma incógnitas com n mais uma equações, você pode usar Kramer, você sabe que ele é SPD, né? Pode usar Kramer, pode usar o método da matriz inversa, pode fazer como você preferir, tá bom? Mas também existem outras duas formas interessantes, que é a forma de Lagrange e a forma de Newton, que não são a resolução do sistema linear propriamente dito. E eu vou falar um pouquinho delas na sequência, tá ok? Falando primeiro na resolução do sistema linear, como que isso aconteceria? Tá? Então eu tenho aqui, a gente já estudou antes, né, métodos de resolução, métodos diretos, métodos iterativos. Não vou entrar nesses detalhes agora. Vou resolver e para isso nós vamos pegar então direto um exemplo. Vamos determinar um polinômio de grau menor ou igual a 2. Por quê? Porque eu estou usando três pontos, que é capaz de interpolar esses pontos aqui. Então, três valores de domínio, menos 1, 0 e 1. Esses são os meus xi, né? x0, x1 e x2. E aqui estão o meu f de x0, f de x1 e f de x2, as suas imagens. Tá ok? A gente sabe então que se o polinômio é de grau 2, ele tem essa estrutura. Eu preciso determinar quem é o coeficiente de grau 0, quem é o coeficiente de grau 1 e quem é o coeficiente de grau 2. Pode ser que esse cara seja zero e aí ele nem é um polinômio de segundo grau, ele é um polinômio de grau menor do que 2. Mas nunca vai ser um polinômio de grau maior do que 2 por causa da limitação do número de pontos que eu tenho. O que eu tenho que fazer? Ora, esse polinômio, se eu aplicar o menos 1 nele, ele tem que dar a imagem 4. Se eu aplicar o zero, ele tem que dar a imagem 1. Se eu aplicar o 2, ele tem que dar a imagem menos 1. Então, partindo dessa ideia da igualdade das imagens, eu monto o meu sistema de equações. Então, aplicando menos 1 a zero, mais a 1 multiplica menos 1, mais a 1 que multiplica menos 1 ao quadrado, tem que dar 4. A zero mais a 1 vezes zero, mais a 2 vezes zero ao quadrado, tem que dar 1. A zero mais a 1 vezes 2, mais a 2 vezes 2 ao quadrado, tem que dar menos 1. Isso aqui é um sistema que eu posso escrever na forma também matricial. Então aqui está a minha matriz dos coeficientes, ok? Aqui é a minha matriz das variáveis e aqui é a minha matriz dos termos independentes. Fazendo a regra de Kramer, né, que é bem simples, o determinante principal, que vai ser o determinante dessa matriz, ele vale 6. Trocando a primeira coluna por 4, 1 e menos 1, né, para fazer o A0, eu também encontro o determinante de A0, que é 6. Trocando a segunda coluna por 4, 1 e menos 1, o meu determinante dá menos 14. E a terceira coluna por 4, 1 e menos 1, o determinante dá 4. Feito isso daqui, você acha o teu valor dos coeficientes. Divide d a 0 por d, d a 1 por d, d a 2 por d. Chega nos três coeficientes. A 0 vale 1, o A1 vale menos 7 terços, o A2 vale 2 terços. Portanto, meu polinômio é esse camarada aqui. 1 menos 7 terços que multiplica x, mais 2 terços que multiplica x ao quadrado. Ah, professor, mas então é muito simples. Sim, este caso foi simples. Mas você não vai esperar que sempre vai ser simples assim, que não aconteça nenhum problema. Tá? Vou mostrar um exemplo aqui só para você ver uma situação onde pode acontecer aí um problema.
Então, vamos pegar agora 4 pontos. Quero determinar um polinômio de grau menor ou igual a 3, capaz de interpolar esses 4 pontos aí. Então, a função f de x vai ter que ter, o polinômio vai ter um comportamento passando nesses 4 pontos. Se o meu polinômio é de terceiro grau, então ele tem aqui um termo a mais, né? A0, A1x, A2x ao quadrado, A3x ao cubo. Vou substituir o x por 0,1, a imagem tem que dar 5, por 0,2 a imagem tem que dar 13, por 0,3 a imagem tem que dar menos 4, por 0,4 a imagem tem que dar menos 8. Já fazendo isso, tá, e adiantando um pouquinho, eu vou chegar nesse sistema aqui. Então veja que aqui eu tenho 1, 0,1, 0,1 ao quadrado, 0,1 ao cubo. 1, 0,2, 0,2 ao quadrado, 0,2 ao cubo, e assim por diante. É uma matriz de Vandermonde, ok? Ela tem, então, como é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 são diferentes, eu tenho a certeza que o determinante dela é diferente de zero. Eu não vou fazer o passo a passo com vocês, tá? Até porque resolução de sistemas de equação é coisa lá da matéria de geometria analítica, álgebra linear, e a gente viu lá no comecinho também do método de cálculo numérico alguns métodos. Tá? O que eu quero focar com vocês é o seguinte. Imagine que eu estivesse usando uma máquina com a seguinte limitação. Tá? Vou usar aritmética de ponto flutuante com 3 dígitos na mantissa e vou usar o método de eliminação de Gauss aqui nessa resolução. Tá? Então aqui eu não estou usando Cramer. Aqui para chegar nesse resultado eu usei eliminação de Gauss, ou seja, escalonamento. Tá? Depois de todas as etapas e tendo que fazer todos os arredondamentos, eu vou chegar neste polinômio aqui. Então veja que o meu termo independente de grau zero é menos 0,660 vezes 10 ao quadrado, ou seja, é menos 66. Tá? Aqui é 0,115 vezes 10 à quarta, então é 1150. Mas veja que esse zero do 1150 é o quarto dígito que não tem aqui. Não tem porque a minha máquina tem uma limitação. Então, possivelmente, não fosse 50, fosse alguma outra coisa. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Aqui vai ser 5.050, porque eu vou multiplicar por 10 à quarta. Mas eu posso estar perdendo alguma coisa nesse quarto dígito. E a mesma coisa aqui. Consequentemente, olha o que acontece ao utilizar o x3, que é o 0,4. Se você substituir x aqui por 0,4, a imagem vai dar menos 10 e não menos 8. E vai ser diferente da imagem da f. Ou seja, não está condizente com aquela condição de interpolação. Este polinômio não interpola a função. Ah, professor, então quer dizer que ele não tem? Não, ele tem. Só que por este método, através dessa alternativa, eu não consegui um bom polinômio interpolador. Por isso que a gente estuda outros métodos de interpolação. Por isso que a gente vai buscar entender outros métodos, buscar entender outras alternativas, porque nem sempre a simples resolução do sistema em si vai te dar uma situação boa, uma situação ali com uma boa interpolação. Tá ok? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí no próximo método então. O próximo método se chama forma de Lagrange. É um segundo método de interpolação, tá? E nesse método a gente vai chamar as imagens de xi, os f de xi, eu vou chamar de yi. Por que mudou essa letrinha? Só porque eu vou usar essa imagem dentro da construção do meu polinômio interpolador e você vai entender isso já já, tá bom? Então, os meus pontos lá, que eles eram xi e f de xi, eu posso entender eles como xi e yi, tá bom? Só isso, só uma letrinha que mudou. Por quê? Porque aí nesse momento eu vou representar o meu polinômio interpolador através dessa expressão aqui. E o que é essa expressão aqui? Vê que aqui tem um y0, ou seja, é a imagem do x0, que multiplica um L0 de x. Depois eu tenho um y1 que multiplica o L1 de x. Depois eu tenho um y2 que multiplica um L2 de x, até eu chegar no yn que multiplica o Ln de x. O que eu tenho aqui
é o produto dessas imagens, que são conhecidas, por polinômios. Cada um dos Li de x são polinômios de grau n. Ou seja, em cada termo eu tenho um polinômiozinho. Para a construção do polinômio Pn, eu tenho n mais 1 polinômios internos, os polinômios de Lagrange. Os termos de Lagrange estão aqui. E aí eu atendo a condição que para cada um dos valores eu vou chegar na mesma imagem do polinômio. É a mesma condição que eu tinha lá no começo, tá? Isso aqui é a mesma coisa de eu escrever que Pn de xi é igual a f de xi, porque eu chamei f de xi de yi. Só que para eu atender essa condição aqui, olhando para essa estrutura aqui, uma maneira muito simples de fazer isso seria eu garantir que, ao substituir xi aqui, todos os outros zerassem e ficasse só o Li de xi, valendo 1, que vai multiplicar o yi. Olha só, imagine então que eu tivesse aqui, isso aqui tem que ser igual a yi. Se o LK de xi for 0 para todos os k's diferentes de i, e for 1, a imagem desse polinômio naquele ponto vale 1, 1 vezes yi vai dar 1, concorda? Vai dar o yi, perdão, vai chegar na imagem que eu quero. Para que isso aconteça é muito simples. Este polinômio de Lagrange ele vai ser construído dessa maneira aqui. Ó. No numerador, eu tenho termos x menos x0, x menos x1, x menos x2, x menos... E aí, veja que eu pulo aqui ó, do x menos xk menos 1 para o x menos xk mais 1. Ou seja, se eu estou fazendo o L10, vamos supor que meu polinômio é grande, tá? O L10. Então eu vou pular do x menos x9 para o x menos x11. Eu não vou ter o x10 aparecendo aqui. Tá ok? Aqui até x menos xn. E embaixo eu tenho justamente o xk menos o x0, menos o x1, menos... Também pulo o xk. Não faria sentido eu ter aqui embaixo o xk menos xk, porque xk menos xk ia dar 0. Correto? O que acontece? Se esse polinômio aqui, eu substituo nele um valor xi, tal que i é diferente de k, quer dizer que em algum desses termos aqui em cima vai zerar. Se eu tenho um 0 aqui em cima multiplicando, 0 vezes todo mundo dá 0, 0 dividido por qualquer coisa dá 0. Garantiu a primeira condição. Agora, se eu coloco o próprio xk aqui em cima, veja que esse termo e esse simplifica, esse com esse simplifica, esse com esse simplifica, simplifica e simplifica. Simplifiquei todo mundo, ou seja, ele vai valer 1. Então é nesse formato que a gente vai construir os polinômios de Lagrange, que vão ser os termos, ou melhor, vai fazer parte dos termos do polinômio interpolador. Eu vou pegar cada polinômio de Lagrange e multiplicar pela imagem fornecida, y0, y1, y2 até o yn. Beleza? Eu vou parar o vídeo aqui para não ficar muito extenso, mas no próximo vídeo a gente vai continuar falando da forma de Lagrange e pegando a partir dessa estrutura aqui, tentando entender um pouquinho mais então o funcionamento e a construção deste polinômio interpolador. Beleza?